2 de março de 2023, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Letícia Peixoto Fonseca estava grávida de 8 meses. Ela estaciona seu carro para a mãe entrar quando uma moto com 2 homens param ao seu lado. Diversos disparos são direcionados às mulheres sem que ninguém entenda o porquê. Pelo menos não se entendeu o porquê não naquele momento. Confira a entrevista em 2 partes que fiz com a mãe de Letícia, que traz os detalhes daquela noite, a despedida da filha e o que ainda está por vir. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal, que eu estava até aqui conversando com a Cíntia. É um canal que mais do que views e likes, claro, isso é importante para que outras pessoas vejam, mas é um canal que eu acredito muito que ajuda as pessoas que estão passando agora pelo que a Cíntia está passando, que é inimaginável. O máximo que eu posso ter por você é compaixão e empatia. Eu não posso dizer, eu sei o que você está passando. Infelizmente, estamos nos conhecendo nesse momento. Gostaria de não te conhecer dessa forma, mas que eu espero que o canal ajude que a Letícia tenha a justiça que você estou. E você também, porque você é uma vítima. Além de uma mãe sofrida, uma mãe quase vítima, segunda vítima também. A gente vai conversar sobre tudo isso. Então, Cíntia, muito obrigado por você estar aqui. Você veio do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, para a gente poder falar pessoalmente. Então, me sinto lisonjeado. E eu queria ir com você por um tempo, um pouquinho, mas o crime acabou de acontecer. Vai fazer 6 meses, dia 2. Foi neste ano? Foi. Em março de 2023. Dia 2. Eu queria ir por um tempo um pouquinho mais feliz com você, que é um tempo muito recente. Como que era a Letícia? Como era? Quantos anos ela tinha? O que ela queria fazer? Como ela estava? Como estava tudo com vocês? Então, a Letícia sempre foi uma menina assim, muito carinhosa, alegre. O nome dela já é, né? Letícia, significado. Quando ela foi batizada, o padre disse para mim que era alegria. E, de fato, minha filha sempre foi alegre. E falar da minha filha hoje, não tendo a minha filha mais aqui, é muito difícil. Mas eu preciso. Eu sou de Campos dos Goytacazes, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E eu morei no Rio, numa cidade chamada Guapimirim. Eu fui de Campos para Guapimirim com a Letícia. A Letícia tinha 2 anos. Morei lá por 13 ou 14 anos. A adolescência da Letícia foi vivida em uma fazenda. Eu morava em fazenda. E sempre teve contato com bichos, animais. Ela sempre adorou animais. E sempre foi uma menina muito alegre. Todas as amizades dela, ela nunca teve uma desavença. E em 2007, eu voltei para Campos. Pela visão de estudo, por na cidade ser do interior, ter a chance dela fazer uma boa faculdade, porque ela gostava muito de estudar. E nisso aí ela fez, né? Ela fez faculdade, ela se formou em engenheira, ela se formou pela Cândido Mendes, bolsista 100%. Ela fez também a UENF, o mestrado, né? O doutorado. Aqui a gente tem também os advogados, a irmã da Cíntia, o doutor Márcio Marques. Doutor Márcio R. Marques. E o doutor Marcelo Barreto. O senhor não estava lembrando sobre o nome, desculpa. Os 2 são seus advogados também, sua irmã está ali também, sim, acompanhando, e no final a gente vai também conversar um pouco como é que está o andamento de tudo isso. Mas aí você até perguntou se é mestrado, é isso? Eu acho que é bacharel que ela tinha, do mestrado. Mestrado. Ela então, é mestre. Ela sempre foi muito estudiosa
E ela estudava no IFE, ela estudava na Cândido. Foi exatamente no IFE que ela veio a conhecer ele. O Diogo. Diogo. Ele era professor nessa instituição, no IFE de Campos. Em 2011, ela começou a fazer um curso lá. Ela tinha quantos anos? Ela, em 2011, eu acho que a Letícia estava com 21, é isso? Deixa eu ver. Nova de tudo. Quantos anos ela tinha quando tudo aconteceu? Ela tinha feito 31, dia 2 de fevereiro. Ela morreu com 31 anos e um mês, exatamente. Isso foi 2011, ela estava com 20 anos, 20, 21. Porque ela é de 92. Então ela era muito nova, inclusive, Sim. quando conheceu o Diogo, que era um professor universitário. Então ele devia ser mais velho que ela, A há alguns diferença anos. de 9 anos. Tá. Então ele tinha 30 já. Isso. Aí antes, né, ela teve o primeiro namorado dela, ela namorou com um rapaz durante 5 anos, onde ela veio terminar com esse rapaz e é onde ela conheceu, infelizmente, essa pessoa. E ela sempre foi muito, muito família. Ela tem papel para Ela você se sempre precisar. foi uma menina muito responsável, nunca me deu trabalho. E sempre família. Ela teve a oportunidade de fazer faculdades fora, mas a gente falava para ela que a gente não gostaria por ter ela por perto, para proteger ela, né, sozinha. A Letícia foi sair a primeira vez com 15 anos sozinha. Porque eu morei numa cidade de Guapimirim, uma cidade pequena. Então, os pais, né, por mais que seja pequena, a gente sempre tem aquela proteção. Então, a primeira vez que ela saiu toda feliz. A Letícia é sua filha única? Não, eu tenho mais um rapaz de 28 anos. A Letícia seria a mais velha. E é isso. E ela foi sair com 15 anos pela primeira vez, você achou que você estava super protegendo ela do mundo, mas o lobo mau ia encontrar com ela sem que você percebesse. Em 2011 ela conhece o Diogo. Sim. E como foi quando ela conheceu? Você conheceu ele? Como foi esse encontro? Então, relatos, né, de uma amiga dela, muito próxima. A Lohane falou que ela tinha contado para ela que quando ela foi fazer o IFE, ele falou para ela, né, segundo a Lohane, que ele tinha visto ela passar e achou ela muito bonita e pediu para dar aula na turma dela. E a partir daí ele meio que gabaritou uma prova para ela, né? Deu como todo certo. E ela questionou, porque ela não tinha gabaritado, ela tinha um erro na prova. E ela foi até ele falar que ela não tinha gabaritado a prova. Aí foi onde começaram mais aproximação. Mas ele tinha feito isso para ela chegar a ele, segundo o relato da Lohane. E ali ela já engata um namoro com o Diogo? Não. Ela termina com esse outro rapaz que ela namorou durante 5 anos. Inclusive, foi o primeiro namorado dela. E depois ela começa a namorar ele. Aí ela descobre, né, que ele fala que ele tinha um relacionamento, mas que já estava desgastado, que não tinha se separado ainda. Mas depois ela descobre que ele tinha mentido para ela. Ela separa dele, fica 8 meses, volta para o antigo namorado. E depois disso ele volta novamente para ela, falando que já tinha realmente saído de casa, que tinha acabado tudo, e chama ela para namorar com ele. E ele realmente tinha terminado com ela? Então, até hoje a gente acreditava que sim, né? O que ele passava para a gente até no dia 2 de março, que foi o dia que aconteceu, a gente acreditava que sim. Ele morava com ela com ele. Eles moravam juntos? Com a Letícia? Sim. Desde 2012, 2013? Não, 2015 ele foi apresentado a gente, na formatura dela, em 2014. Ela tinha uma relação com eles, mas você não conhecia ele?
Não, ela não tinha uma relação com ele. Ela começou a namorar ele, mas não na minha casa. Namorava... Não, digo, tinha um namoro com ele, mas em 2011 que ela conhece ele. Conhece ele, mas só começa a se relacionar com ele a partir de 2013 para 14. Ah, tá. Então, No final da formatura dela. Tá. E aí, quando você conhece ele? 2015, na formatura... Aliás, 2014, na formatura dela. Como do foi? IFE. Quando você conhece ele, algum gatilho seu de mãe atingiu? Não, ele te enganou ela estava também? falando que estava saindo com ele. Tinha falado que ele era separado, aí que não tinha filhos, né? Normal. Hoje todo mundo se separa, né? Todo mundo tem uma faz parte segunda da vida. E aí, tipo, depois ele vem e frequenta a minha casa. Aí depois, final de 2018 para 2019... Ele fala pra gente que queria morar com ela, para ter uma privacidade. Eles vão alugar um apartamento, né? Isso tudo em Campos de Goytacazes? Em Campos de Goytacazes. Eles alugam um apartamento em uma área nobre, né? Da cidade. Eles vão morar lá e ela fica lá morando com ele até 2020. 2020, ela se muda para um novo apartamento. Com ele? Não. Aí ela já não estava com ele porque ela tinha se separado dele por ter sempre esse problema dele não querer apresentar a família. Dele? É, Você conhecia ele? conheci. Você gostava dele? Então, Simpatiza. nem que sim, nem que não. Eu respeitava a opção dela, mas não era assim, coração de mãe, quando você fala. Por ele ser uma pessoa assim muito... eu te digo assim, ele fazia ele ser muito dependente dela, tipo, não era muito companheiro que eu digo assim, de ir no mercado, agarrar uma sacola, fazia sempre um corpo mole, sempre, sabe, de não ser ativo, aquele parceiro que está ali e tal. Queria ser tratado como se fosse um filho adulto. E bem mais velho que a mãe. E bem mais velho que a mãe, exatamente. Ela gostava dele? Sim, ela gostava dele. O que ela falava dele para você? Vocês tinham uma conversa mais íntima que ela relatava? Ela falava se ele era um cara legal, não era? Se brigavam? Sim, ela tinha muito carinho por ele. Ela tinha... É uma coisa que é tipo assim... eu falo que minha filha foi totalmente enganada o tempo todo. E ela, até no dia da morte dela, a doçura dela falar, mandar mensagem para ele pelo meu telefone. A voz, a doçura dela falar. E a preocupação que ela tinha, né? Das coisas que ele gostava, tinha no mercado, comprar as coisas. Mimava, um mimava o outro. Mas ele era mais para ser o garoto mimado. Você chegou alguma vez a ter discussões com ele? Discussões normais, que uma família pode ter, uma briga qualquer, uma briga política, que seja. Mas alguma coisa que te atiçasse algum dessabor com ele? Não, nunca. Sempre as vezes que eu vi alguma coisa que me incomodava, eu questionava ela, mas não a ele. Que tipo de coisa que te incomodava e o que você questionou ela? Sempre dessa forma dele não ser ativo, né? Tipo, companheirismo, ela chegar cansada do trabalho, ter louça para lavar, e ele também não gostava que chamasse ninguém para trabalhar lá. Tinha umas noias que incomodava e que não se preocupava das coisas, porque ela era muito organizada, sabe? Ela gostava das coisas dela no lugar. Então, aí, às vezes, aquilo gerava assim, um estresse de chegar cansada, ver uma louça suja dele estar sempre em casa e acumulando louça, porque ele ficava em casa o dia inteiro. Quando você questionou isso para ela, ela respondeu o quê? Ela falava assim, mãe, Diogo foi criado dessa maneira, com tudo na mão. Ela falava assim, né? Aí tem hora que eu me estresso, mas deixa... Não vou falar mais, tem hora que ela falava assim, não vou ligar, mas acabava ligando, porque já era dela de não ver as coisas fora do lugar e não, né? Não conseguir ir tolerando. Chegava uma hora que ela... não estou aguentando mais. A Letícia tinha amigos, amigas? Tinha bastante.
Que conviviam com ela e com o Diogo? Não. Então, o momento que ele entra na vida dela, ele afasta tudo isso. Ele tira tudo isso. Inclusive, a minha irmã, que está aqui, sempre estava com ela, né? E minha irmã não podia frequentar a casa dela com ele. Porque ele não gostava da minha irmã. Ele não gostava da melhor amiga dela, que ela era madrinha do filho da amiga, da Lohane. Ele não gostava de amigos. Ele só zelava a família. Na verdade, hoje, vendo, né, a visão que eu tenho, não é que ele zelava, era o que ele tolerava. Ele tolerava, então, quem? Você, porque era impossível, não? Porque ele sabia que ela tinha esse vínculo com o pai, com a mãe e o irmão. Só vocês três? Só. Isso é típico de relação abusiva, porque ele fecha ela numa redoma. Passa o microfone para ela, Sim. só para eu fazer uma pergunta, por favor, doutor. Muito obrigado. Desculpa fazer você passar. Como que a Letícia... Você não podia frequentar a casa da Letícia por quê? Não, porque a gente às vezes questionava dela, às vezes, se afastar da gente, não tá uma festa de aniversário, e ela não podia ir porque ele não gostava, sempre dava desculpa que ele não gostava de estar em um ambiente muito cheio, que fazia mal a ele, por ele tomar remédio antidepressivo, ele questionava isso. E aí, às vezes, ela acabava ficando em casa para poder cuidar dele. Ele tomava remédios, então, e usava isso como argumentação de não ter ninguém dos amigos dela em casa. Isso. Das relações dela. É. Você questionava a Letícia? Sim, muito. O que ela falava para você? Ela falava que ela ia ver, que não sabia como que... Na verdade, enfim, quando ele estava em casa, às vezes ela nem respondia a gente. Acho que ela ficava meio que sem graça de não ter, né, por não querer desagradá-lo, e aí ela acabava aceitando, ficando com ele. Tinha vergonha. Isso. Nossa, muito. Ela está em todos os checklists de uma relação abusiva, assim, Sim. Porque as pessoas não entendem às vezes que quem está sendo abusado não é que ele não sabe. Ele sabe. Isso te dá vergonha, isso te dá angústia, isso te dá ansiedade, te dá medo de um todo e tudo mais. E a última vez que você falou com a Letícia, ela já estava separada e já estava grávida. Bom, mas eu já vou. A gente já vai entrar. Senão eu já vou lá para frente. Obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Que eu vou chamando aqui. A Letícia alguma vez relatou violência física, alguma coisa assim dele? Então, você vai ter que voltar para a Sueli, porque esse relato quem tem é a Sueli. Ela falou alguma coisa, Letícia, para você? Sim. O que ela falou? Uma única vez. Porque até não interessa, então, teve. a gente... Não, o único relato que eu tenho é só esse. Foi no ano passado. Do ano passado. Em que... Em 2022. 2022. Que ele... Alguém... Ela já estava grávida. Não estava ainda. Não estava grávida. E aí ele querendo a senha do telefone dela, e aí ela não quis dar a senha do telefone dela, e aí ele começou a se alterando, e aí ele segurou forte nos braços dela e tentou enforcá-la. Os vizinhos ligaram para a polícia, chegou a ter polícia no prédio, e aí interfonaram para a casa dela, a polícia interfonou. Que ela gritou, é isso? Isso. A polícia interfonou, porque ela não tem portaria 24 horas, e aí ele pediu para ela não falar nada, que isso não ia acontecer mais. Caiu um choro, segundo ela. Clássico. E aí ela não foi à frente, não deu parte, não quis comentar com os pais dela, porque sabia que, né, ia gerar um... Mas ela contou para você? Contou para mim. E o que você disse para ela? Então, a gente conversou, né, e aí... Eu por mim, eu dei apoio a ela da parte dele. E ela não quis dar. E aí eu respeitei. Tá. Então, obrigado. Já vou voltar. Eu vou ficar aqui hoje assim. Aqui só um minuto. Fala. E para mim, ela tinha relatado que ele tentou só, agarrou no braço dela, apertou. E tinha falado para ela que... Ela falou assim, mãe... Bonito deu um de doido, gritando alto, não sei o quê, que apertou meu braço. Ficou marca, alguma coisa? Não. Quando ela falou comigo, ela só fez assim, apertou meu braço, tentou não pegar meu celular. Falei com ele que não, porque ele não me dá a senha, eu não tenho acesso ao telefone dele, por que ele vai ter o meu?
Foi o relato que ela Mas me ela fez. queria ter acesso ao telefone dele? Não, ela nunca teve isso. Esse ciúme. Ela só quis dizer assim, se ele não tinha, ela não tinha, né, essa permissão pro dele, por que que ele teria pro dela, né? Porque ele era dono dela. Dentro de uma relação assim, Exato. essa é a relação. Você me fala que ela se separa em 2020. Por quê? Então, ela se separa exatamente por essa parte da família dele, porque a ex, né, que é a atual, né, É que a gente ainda vai descobrir essa outra esposa. Então, que essa ex que ele dizia, né, tinha uma relação boa com a família, com o pai e com a mãe dele, e com os irmãos. E que ele teria dificuldade dessa família dele aceitar ela, porque a família era muito próxima à ex, né? E então ela sempre tinha esse conflito com ele. Os conflitos deles eram em relação a apresentar a família, né? E aí ela falou, então você vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Aí ela foi, se mudou, aí ele volta a procurar ela, meses depois, ela se muda, e ele volta a procurar ela. Nesse que ele volta a procurar ela, aí ela aceita de volta, porque ela tem gatos, e ela criava os gatos dela chamando de filho, crianças, né? Meus filhos, minhas crianças. Então, ela sempre se referia aos animais dela como filhos e crianças. E ele tinha essa aproximação com os animais dela também. Aí chegava, dizia que estava com saudade dos animais, que estava sofrendo. Aí ela cedia. Aí voltava e ficava. Ficou no vai e volta e daí ficou de Aí volta? ficou até o final de 2021 para 2022, começo de 2022, que ela tinha novamente se separado dele. Aí, dessa vez, ela se separou dele mesmo, porque ela conheceu uma outra pessoa, ela levou essa pessoa na minha casa, o Ramon, apresentou pra gente, aí eu falei, ai, Glória, tipo, agora ela se libertou, né? Só que foi uma relação muito curta. O Ramon, eu acho que como ela viu, ela até estranhou, né? Porque ela estava tão acostumada naquela relação abusiva, né? Que hoje a gente vê. E que o Ramon chegou apresentando mãe, pai, Ela se assustou. irmão, a família toda. Ela não tinha, ela falou, isso está esquisito demais. Aí ela falou assim, mãe, vou te apresentar seu novo genro. Aí eu falei, no dia do meu aniversário, dia 28 de março do ano passado, ela chegou na minha casa como de costume, com um bolo, uns docinhos, uma tortinha. Eu falava assim, seu pai não está aqui e tal. Ela falou, mãe, seu aniversário é hoje. Toda vez ela fazia isso. Aí eu falava, menina, né? Ela, não, mãe, vamos ter bolo hoje. Aí os outros falavam, fez bolo, não me convidou e tal. Aí ela chegou com o Ramon. Aí ela chegou com uma orquídea, me deu, e ela apresentou. Aí eu falei, bem, ela nunca tinha feito isso. Então, eu acho que agora ela está se libertando dele. Só que o Ramon foi convidado, teve um convite de trabalho para Portugal. E depois disso, ele voltou. Aí, no dia do meu aniversário, ele também esteve na minha casa, o Diogo. Levou... É engraçado que o horário que a minha filha estava na minha casa, 10h30 da noite... Ele, 15 minutos depois do meu parabéns, ele manda mensagem para mim me dando parabéns. Eu tenho no meu celular. E pergunta para mim, me desejando parabéns e tal. E no dia seguinte, ele me liga perguntando se pode passar na minha casa, que tem uma lembrança para mim. Aí ele comprou um bolinho, e me deu um cartão junto. Eu até mandei para a sua equipe esse bolinho com esse cartão. Me dando parabéns, falando que ele nunca tinha sido tão bem tratado por uma pessoa que nem a mim. E dando os parabéns, minha parceira de canastra. Porque quando ele estava com a Letícia, todo final de semana, a gente fazia almoços. E a gente jogava baralho. Depois do almoço, a gente ajeitava a louça e tal. E a gente ficava até a madrugada jogando. Eu, meu esposo e ela, e ele.
eu sempre jogava com ele, meu esposo jogava com a minha filha. Então, por isso que ele coloca minha parceira de canastra. Então, hoje, observando, eu achei isso muito estranho. Eu tenho quase certeza que ele estava em Campos e ele estava seguindo a Letícia. Porque ele não ficava em Campos de Goytacazes todo dia, é isso? Então, até aí, eu achava que quando ele não estava em Campos, ele estava em Vitória, na casa dos pais, que é o que ele dizia, né? Eu não sabia que ele tinha uma Ele tinha uma segunda esposa. família. Segunda casa, Que na é mesma onde? cidade. Porque é grande ou é pequena a É cidade? pequena, inclusive, da... Então, ele... A poucos metros Eles da- mesmos podem relatar para você, para a primeira moradia dela, o percurso a pé como que seria. Como que é? O microfone, isso ali, pô. Pega só o microfone. Suelen? Só me passa o microfone um segundinho, por favor. Ele tinha uma segunda família, uma segunda casa, e não era nem em outra cidade, nada? Não. Não. Vizinho. Era Apartamento vizinho. de uma janela de um apartamento viu outro. De carro nem dá 1 minuto. A pé dá em torno de 5 minutos, nem isso. É. Que corajoso, além de tudo. Em um bairro assim, da nossa cidade, Nossa. Quer dizer, todo considerado... mundo podia estar fazendo a mesma academia ou indo na mesma padaria. Sim, na padaria da Moca, uma padaria famosa que minha filha frequentava e ele, e eu não sei, essa suposta esposa. Então, tinha momentos que ele não ficava com a Letícia. Ele saía, ele ia para Vitória, mas na verdade ia para essa outra casa. Então, na verdade, eu acho, né, que essa suposta esposa, né, ela tinha um casamento aberto, que ela aceitava isso dele. Você acha que ela sabia da Letícia? Sabia. Ela pode negar, mas sabia sim. Porque não tem como. Campos não é uma cidade, como você falou, imensa. Nós não estamos em São Paulo, Campos não é São Paulo. Campos, ainda mais uma cidade que nem a nossa, mesmo sendo na Pelinca, todo mundo se conhece, é o que você falou. É uma cidade pequena, alguém vê alguém. A gente frequentava restaurantes lá com ele, eu te mandei fotos. Na praia, um restaurante, o Ricardinho, um restaurante que todo mundo da cidade vai, né, frequenta. A gente frequentava com ele. Então, com a suposta esposa, eu nunca vi ele sair. E por que ele saía com a gente? As pessoas viam ele e ela nunca soube. A Letícia realmente nunca soube. Não, a Letícia sabia que ele tinha Tido um relacionamento, Mas não que ele ainda mas que ele mantinha. era casado no papel por causa de bens e sociedades que eles têm em sócios de lojas de calçado, como agora a última loja deles era a Lourdes Netos, na nossa cidade, onde ela também é sócia, mas não aparece no papel, mas em depoimento ela diz também que era sócia deles, né? E é isso. Mas ou seja, ele estava casado no papel. Ele é casado com ela no papel, até Isso hoje. a Letícia sabia. Que Sim. casar com ele não poderia. Ela Sim. não poderia. Casar legalmente. Porque ele dizia que esses trâmites de separação para ele no momento, como ele tinha sociedade com ela, não seria bom para os negócios. E quantas vezes por semana ele ficava com a outra família? Então, ele não ficava por semanas, porque ele ficava direto na casa dela. Aí, às vezes, ele dizia que ele ia para o pôquer, porque ele é jogador de pôquer. Eu tenho um campeonato no Rio, tenho um campeonato em São Paulo, tenho um campeonato fora do país, tenho um campeonato nos Estados Unidos, não sei aonde, né? Aonde tivesse, né? Mas ele ia mesmo ou era tudo mentira? Então, na maioria das vezes ele ia assim, para o pôquer. Mas aí a gente nunca sabe aonde era a verdade do pôquer ou não. Às vezes também ele dizia que ele tinha que se ausentar devido ao pai e a mãe ser idosos e precisavam de cuidados médicos, que o pai tinha câncer, a mãe tinha câncer, e precisava de tratamento em São Paulo, depois tratamento nos Estados Unidos. Então, ele tinha que estar sempre dando essa âncora, E né? não levava a Letícia. Não, porque ele também não tinha apresentado os pais ainda devido esse fator... Aquela coisa que ele... Porque o manipulador, você mesmo não entende depois, mas ele te manipula durante muito tempo por um assunto idiota. Tipo, como que eu não conheço o meu sogro e minha sogra? Ele vai enrolando, vai passando. Isso é muito como as pessoas acham. Mas ela não fez nada. Porque você não está no lugar dela. Se você estiver sendo manipulado,
o manipulador está na tua frente. E minha filha tinha uma vida... Ela trabalhava? Sim, ela era gerente de uma empresa de quê? logística, né? De logística? É. Ou seja, isso ele não parou a vida dela no trabalho? Não. Porque ela estudou muito, então ela tinha essa vontade, né? Ela buscava. E a vida dela era corrida. Para você entender, ela almoçava falando, resolvendo problemas. Entendo. Ela comia Entendo. falando no telefone. Até grávida, eu falava, menina, desliga o telefone pelo menos no almoço. Mãe, só coisas que só eu posso resolver. Não adianta estar acumulando trabalho, porque depois, lá na frente, né? Então, a vida dela é corrida. Ela acordava às 5 da manhã. Entendo, Letícia. Ela acorda às 5 da manhã. Continuo entendendo Mesmo bem. o trabalho dela sendo próximo. Mas ela tinha que acordar, tomar o banho dela, né? Coisa de mulher, né? Mulher é mais difícil, né? Dar uma ajeitada e tal, cuidar dos bichos dela, sair. E ela almoçava todos os dias comigo, ela e meu filho. Isso aí ela nunca abriu mão, mesmo com ele. Ela falava, o tempo que eu vou levar para ir em casa e voltar, e eu almoço com a minha mãe, né? Então, essa rotina dela comigo, todo dia ela passava. A minha casa era meio caminho. Ficava no meio do caminho do trabalho dela e da casa dela. Para ela sair do trabalho e ir para a casa dela, a minha casa fica no meio. Tá. Então, todos esses dias ela tinha essa convivência comigo. Ela saía do trabalho, ela passava na minha casa. E ela não reclamava muito do Diogo? Não. Era... Só mesmo essa questão dele ser parado. Ela questionava mais com medo, né, dele perder a matrícula dele, que ele é professor, né, federal, né, e de química, né? E ela tinha medo, porque ela falava, a única coisa que você tem certa é o seu trabalho, né? Porque nem isso ele ia trabalhar. Ele dava atestados. Entendeu? Olha isso. E ela ficou sem amigos, sem amigas, e ela não sentia falta? Vocês não sentiam falta de ela ter? Você não apontava isso para ela? Falava isso para ela. Ela falava assim, mãe, depois, com o tempo, as coisas vão se acalmando, também estou na correria de trabalho, não tô mais... Aí ela falava assim, eu não estou mais na idade de balada. Mas você fazia uma festa de aniversário, você fazia um jantar com os amigos, você ter uma amizade é tão importante. Inclusive, eu até falei para ela que seria... Boas amizades, né? Aí eu até falei para ela, em relação ao chá, que ela ia chamar as amigas dela do Rio, né? Chá de bebê. Aí ainda falei, olha, ele é uma pessoa que não é muito comunicativa. Eu falava assim, como que é uma pessoa dessa que não é tão comunicativa é professor, que tem que ter comunicação? E por que, para ela, ele não tinha essa comunicação? Eu questionava isso para ela. Aí ela falava assim, mãe, mas é o jeito dele, cada um tem um jeito, entendeu? E que, tipo, ela tinha ele como uma pessoa frágil. Ela enxergava essa fragilidade dele. Ele conseguiu tocar nela nisso, Sim. Cuide de mim. Você me falou aqui que no seu aniversário de 2022, ele te manda essa mensagem e você acha que ele estava lá. E por que ele não estaria lá? Se a casa da outra mulher era lá também. Então, eu creio que agora, sabendo que ele tem essa nova residência, né? Tem. Eu creio que ele estava em Campos, sim, porque no outro dia ele chegou muito cedo na minha casa. Mas ele falou que estava em outro lugar? Ele falou que estava vindo de Vitória. Ah, tá. Aí ele falou que estava vindo... Onde moram os pais. Isso, que estava vindo de Vitória, me deu o bolo, me deu um abraço, me deu o cartãozinho. E aí ele falou, eu estou com muita saudade das crianças, que são os gatos dela, mas a Letícia não quer falar comigo, dona Cíntia e tal, que ele sempre me chamava de dona Cíntia. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu não quero me meter nessa parte aí, né? Ele, não, tudo bem, dona Cíntia. Aí ele fez o quê? Ele foi para debaixo do apartamento dela e ficou mandando mensagem para ela. Aí ela foi, abriu lá para ele ir subir, ver os bichos. Aí ele perguntou se podia dormir no tapete com os bichos. Aí o coração dela abriu novamente. Ai, muito complicado, porque o abusador ele reencaixa. E eu tenho certeza que ele tinha visto ela com o Ramon
porque ele volta para ela e ele vem me dar esse presente hoje, com essa visão, né? Ele vem, ele tinha visto tudo isso e ela não, depois que ele volta para ela não atende mais o Ramon, porque o Ramon também já estava indo, ela já tinha uma semana já falado para o Ramon queria conversar com ela, queria levar ela, perguntou se ela queria ir para Portugal com ele, que ela arrumava trabalho, né? E ela meio que ficou assim, quando ele voltou, ela falou assim, mãe, você acredita que o outro foi para casa, chorou, quis ver as crianças? Aí ela falou assim, não vou, agora já tinha falado com o Ramon que não ia ter mais, né, como a gente ficar mais junto, que ele vai viajar. E eu falei para o Ramon que eu tinha voltado para ele. E ela falou para ele também que estava com o Ramon, que ela tinha ficado com o Ramon. A Letícia nunca ficou sozinha? Não, ela ficou sozinha. Ela ficava sozinha. Dessa vez, foi a única vez que, por isso que eu falei. Dessa vez, eu acho que ela se libertou dele. Desta vez agora. É, Que a gente ainda 2022. vai chegar, porque 2022. assim, lá atrás ela tinha um namorado, separa e fica com ele. 5 anos. O primeiro namorado dela de 15 anos Até aos os 20. 21. É. Aí ela conhece o Diogo, fica com ele. Casa com ele. Separa dele, mas volta com ele. Mora com ele, né? Eu digo casa porque, gente, se morar junto, hoje em dia... Não precisa já dá... casar no papel, porque a outra que diz que é ainda vou casada, né? perguntar para você se isso não é bigamia, se isso não é crime também. Agora, assim, porque o que eu digo é o seguinte, ela vem sempre, ela vai vir a ficar sozinha, que é quando vai acontecer tudo. Porque também é complicado, as pessoas quando vêm de relações abusivas, elas buscam novas relações abusivas. Então, foi a primeira vez que ela conheceu o Ramon e que ela ficou com o Ramon e trouxe pra gente. Por isso que eu falo pra você. Nessa certeza, eu falei, bem, conversei até com pessoas próximas, né? Eu acho que dessa vez ela se libertou. Ela fazia terapia, alguma coisa? Não, sempre falei pra ela fazer. Ela falou, mãe, não tem tempo pra isso. Putz, se ela tiver, tá vendo? Mãe sabe o que tem que falar às vezes. E o fato do que sua irmã me colocou aqui, que ele tinha depressão, tomava remédios, ele falava sobre isso com vocês? Então, essa depressão dele veio dizendo ele, né? Porque essa depressão dele veio a partir do ano retrasado. 2022. 21. 21 para 22. Mas, na verdade, eu nunca vi uma pessoa que tem depressão, que vive jogando poker, que vive saindo, viajando. Não indo trabalhar. Não ir trabalhar, você até entende a pessoa em depressão. Mas inventando história para não ir trabalhar. É e ele ficava, tipo assim, você já viu um depressivo o dia inteiro jogando no celular? Não. Ele ficava o tempo todo no celular. Ele jogava, eu não sei qual o jogo, eu não sei se era poker. Ele tinha um jogo de apostas que ele jogava no celular. Ele perdia dinheiro com isso? Creio que sim, não tenho certeza. Mas isso quem não era joga, problema. né? Sim. A mas probabilidade. Isso não era um problema na relação deles. Tipo, ele está perdendo muito dinheiro em jogo, essas coisas. Então, esse problema financeiro chegou agora em 2022 para 2023. Que problema é esse? Que ele veio falando para ela que ele estava imprensado, que ele estava sem condições, que estava sem dinheiro. Mas e as lojas, os imóveis com Então, os bens com a outra esposa? Então, devido a ele ter feito investimentos na loja e etc. Vendeu o carro dele, ele estava sem carro. Jogos errados. Então, aí não tinha dinheiro, mas aí compra um iPhone caro, não perde padrão de vida, viagens, nada muda. Eu não entendo essas pessoas que não têm dinheiro e não diminuem a sua régua. É uma coisa estranha. Mas só voltando até essa parte, aí ela volta com ele. Depois do seu aniversário, ela fala que ele foi ver as crianças, dormiu no tapete, voltaram. Você falou alguma coisa para ela? Tipo, chega, Letícia. Eu falei para ela, Letícia, você falou que tinha acabado. Ai, mãe, mas ele chegou, e as crianças estavam com saudade dele, e ele também. Vamos tentar. Se não der dessa vez. Aí ele logo montou uma viagem, fomos para os Estados Unidos, para Orlando. Ela nunca viajava com ele? Viajava. Ela viajava para a Argentina, ela viajava no estado do Brasil mesmo, São Paulo, Rio,
Friburgo. Então ainda viajava e tudo mais. E cadê essa Sim. outra esposa, gente? Sim. Você viu o conteúdo de fotos? Eu tenho, ela é muito organizada. As pastas dela são muitas fotos que ela tem. Tudo organizado com datas. Até jogo. No Vasco, ela foi com ele também. A Letícia foi. Então, na no Rio. verdade, a Letícia era a esposa e a esposa era A esposa do outra. papel que fazia o papel da outra, né? É porque Porque se ele tá o tempo inteiro com ela, viaja o Ah. tempo inteiro com ela, não sai da casa, pede pra voltar. Tem filho, que são os gatos, e depois mais o que vai acontecer e tudo mais. Exatamente. Se reinverteu essa situação. E ela volta. E o que acontece? A gente já está chegando quase no dia que ela vai perder a vida. Como foi esse desenrolar? Inclusive até eu pulei uma parte. Em 2020, quando ela se separou dele, foi devido a ela ter tido um aborto espontâneo. Ela teve uma primeira gravidez, 2020. Se eu não me engano, foi em agosto de 2020. E o feto estava sem batimento cardíaco, ela já estava com uns 3 para 4 meses. Então, aquilo foi muito doloroso para ela. Imagino. Porque não é naqueles primeiros dias, já era um feto mesmo. E ela estava, assim, com muita... Ela, assim, Tristeza. E ela tinha já colocado barriguinha, ela estava toda empolgada com a gravidez. E quando a médica pediu um exame para fazer novamente uns testes lá, que não tinha mais batimento, para verificar mesmo, e que ela foi entregar o exame para a médica foi abrir para ela, eu fui com ela. Aí a médica dela foi e explicou para ela. Aquilo ali desabou a minha filha. A minha filha, naquele momento ali, a gente que é mãe, a gente sente, sabe? A gente sente como se fosse com a gente. Mas aí eu tinha que estar forte ali para ela e falar, minha filha, Deus sabe de tudo. Se Deus não quis que seu filho viesse, algum propósito tem. Então, pensa que não era o momento, não era a hora, né? Talvez ela tinha tido menos 3 anos de vida, né? Porque o problema da morte da minha filha foi o Hugo. E o Diogo, quando descobriu que ia ser pai? Não agora, Da primeira em vez? 2020, como é que foi? Então, normal, não apresentou nenhuma diferença, assim, nenhuma alegria nem tristeza. Mas não chegou a falar nada para ela, ou você não sabe se chegou a falar para ela alguma coisa? Não quero ser pai, que é isso? Não. Tira? Não. Aí, inclusive... Ele ia com ela no como é que fala? Pré-natal? Não. Sempre quem ia com ela era eu. Aí eu falei para ela até no dia que a médica falou isso para ela, aí a médica deu 2 opções para ela. Ou você espera o corpo expelir, né, que fala, né? Ou a gente faz um procedimento de descoletagem, que vai ser, tipo assim, né, doloroso, mas é uma coisa que você resolve logo. Aí ela optou por fazer a coletagem, ela internou, ela ficou com ela no hospital, eu também. E ele não ficou? Não ia? Não, ele estava viajando nesse período. Mas ligava? Ligava. Tinha ansiedade? Ligava. Queria estar com você? Ligava. Inclusive, ele mandou uma mensagem para minha irmã no WhatsApp, perguntando se o procedimento foi um sucesso. Não sei. Né? Você pergunta para uma mãe que vai perder um filho... Não é um sucesso. Que é um sucesso? Não. É ali que as pessoas vão se entregando. Mas, por mas exemplo, coisas que a gente foi descobrir agora, porque minha irmã veio falar isso para mim agora. Por que você não tá falava? No celular dela. Dá o microfone. Por que você não falou? Você não... Não estou te culpando, hein? Só estou perguntando. Por que você não contou para a Cíntia? Para a Cíntia? Pô, tá passando isso... Não, porque assim, ela estava anestesiada, mas as minhas conversas que eu tinha com ele era perante a Letícia. Então, assim, eu respondia, mas ela estava do meu lado, lendo a conversa. Ela ouvia. Né? Então, assim, naquele momento, eu não me atentei a isso. Essa frase. Era isso que eu ia te responder por você, se você não me respondesse isso. Porque a gente também não percebe. Isso. É só depois.
Eu, até o momento, eu estava acreditando que ele estava muito preocupado, porque ele mandava mensagem, tipo, meia hora, tá tudo bem, me agradecendo o tempo todo. Eu Aí estava ele ali estava até perto dela. simpático com você? Me agradecendo o tempo todo. Teve um momento que ele me tratou bem. E aí, a partir do momento que ele começa a se ausentar, né, e eu vendo ela triste em casa, e às vezes a gente saía, viajávamos, ia a Búzios para descansar, vamos passar o final de semana em Búzios, o Diogo não está aqui, e a gente ia nela vendo essa aproximação nossa, ele começou a se incomodar. Tipo assim, ela não está saindo com as amigas, não está saindo com a tia dela, e, de certa forma, eu estava solteira no momento, ele não gostava. Ai, mesmo se tivesse casado. Mesmo se não Até tivesse mesmo solteira. ocorreu do fato de eu estar com meu esposo, nós 3 viajando, e aí ele disparou várias mensagens falando que me odiava e que eu tinha conseguido afastá-lo dela. Isso agora? Não, lá atrás. Depois do procedimento. Depois do procedimento. Porque ela se separa dele por conta do procedimento? Logo depois Não. ela se separa dele porque ele se ausentou no Nesse momento momento- difícil dela. Isso. Então tá, são esses momentos que quase você sente que a pessoa vai... Ela ficou você sente que depressiva. a pessoa Ela vai- ficou ela depressiva. Ficou. Ela ficava em cima da cama, ela chorava o tempo todo. E ele Ele só por telefone. levanta e vamos... Por telefone, porque eu estou nos Estados Unidos com meu pai e minha mãe que está morrendo. Ele ainda competia com ela quem estava com mais tristeza. É porque, segundo ele, né? Ele tem uma irmã que mora nos Estados Unidos, que tem o mesmo nome da minha filha, Letícia. É verdade? Essa menina existe? Não sabemos. Sim, existe. Porque eu ia perguntar se ele começou a mentir coisas. Não, existe que em redes sociais dá para saber. E tem uma outra irmã, que eu, se eu não me engano, acho que é a Jamile, que essa mora em Vitória. E essa irmã, segundo ele, não dava muita assistência aos pais, que estavam em processo de separação, já tinha separado do marido, e não dava essa toda assistência que cabia a ele dar. Que caberia só a ele ter que cuidar dos pais, ter esse zelo com os pais. E daí ela se separa, e aí que vai voltar, e aí vamos voltar para aquele vai e volta. Aí ela sai desse apartamento que ela morava no Ville de France e vai morar no Titânio, num outro bairro, no Flamboyant. Aí ela fica alguns meses sem ele, né, aparecer. Ela estava na vidinha dela normal, ela também não estava saindo com ninguém. Aí depois ele volta. Vai fazendo drama, dizendo que tinha que operar. Se eu não me engano, foi um rins, alguma coisa que ele estava para operar e que ele não estava bem. Ele ligava chorando. Ele sempre buscava nela uma conexão através da Ele ligava empatia. chorando, falando que ia se matar e que ele não conseguia viver sem ela, fazendo os dramas. E aí o que acontece em 2022, depois do seu aniversário eles voltam, o que vai acontecer para... Aí eles voltam, eles vão viajar, aí ele marca uma viagem para ela e para ele para Orlando, logo no começo de junho. Na verdade, eles foram logo no início de junho. Se eu não me engano, eles foram... 2022. Dia 7 de junho, viajar, se eu não me recordo. Eles foram no dia 7, ficaram lá por alguns dias, voltaram, depois viajaram, se eu não me engano, para São Paulo, vieram aqui para São Paulo. Depois disso também viajou de novo. E em agosto que ela me deu a notícia que estava grávida. Em agosto. Agosto de 2022 também, logo depois dessa viagem. De quantos meses ela já estava? Ela estava de poucos, logo de início, ela falou. Aí ele e ela chamaram a gente para fazer um lanche. Volto a repetir. Em frente a Cândido Mendes, uma grande faculdade da minha cidade, tem um Rouse 82, que é uma hamburgueria, né? É uma lanchonete. É uma lanchonete. Onde estudantes, né? De IFE, todo mundo que às vezes faz faculdade, faz IFE, está tudo ali. Fomos ali, sentamos, a gente sempre ia lanchar ali, e ele e ela falam que nós vamos ser avós. Ele estava feliz? Aparentemente, sim. A primeiro momento, sim. Ela comentava, Sueli, se o Diogo não queria ser pai? Não
Porque eu acho que com você ela tinha uma intimidade mais de amiga, e com a Cíntia ela era uma filha-mãe que se protegia, até porque sabe que se falar pra mãe alguma coisa, a mãe vai falar, menina... Até porque ela sabe que a mãe que ela Que a tem, mãe... então. ficou brava. Então ela com você era uma coisa mais tia-amiga. Nunca foi planejado. Não era assim... Mas eu ele quero não ser era pai, ele nunca avesso, comentou. ele não tinha horror. Nunca comentou. Nunca, né? Foi assim, comentar, assim, vamos ter um filho. Eu acho que era mais da vontade. Ela sempre teve essa vontade de ser mãe. E aí, quando ela descobriu que estava grávida, ela falou que ele ficou feliz e tal. Mas assim, não apresentava nenhum... Na verdade, na prática mesmo, de felicidade. Nunca chegou com presente. O único presente até então que ele foi dar a ela foi, já com 6 meses, foi uma blusinha do Vasco, apenas. Um conjuntinho nada, do Vasco. Ele tinha feito nada. Original do Vasco. Não, ele não participou de nada. Não, ele só foi numa ultra dela em dezembro que revelou o sexo. Assim mesmo você vê, o menino, você não vê nem muito assim na voz dele, felicidade, né? O menino. E como que ele ficou? Aí eles continuaram juntos. Sim, aí ficaram. Ele sempre tratou ela muito bem. Tirando essa coisa que não lavava a louça, que era preguiçoso, sim. que não deixava ela ter amigo, que ia atrás dela, não deixava ela viver, ela tratava bem. É o bem, assim, do Eu mimo. entendi, faz porque... a cena pra você. Exatamente. É onde, né, eu tenho lido muito sobre isso hoje, né? Porque às vezes a vida ocorreria até acontecer com você, Sim. você não tem uma visão, né? Eu vejo ele hoje um narcisista psicopata, na minha visão, o comportamento dele. Convivendo com ele e analisando o comportamento dele. Na minha visão, hoje eu digo para você, analisando ele é um narcisista psicopata, frio, calculista. Ele tratava ela, e você vê que às vezes ele falava assim no grupo da família, olha, dona Cíntia, como que eu mimo essa menina, porque ele sabia que eu mimava a minha filha. A minha filha tinha 31 anos quando se faleceu e 1 mês. Eu chamava minha filha de meu bebê. Eu chamava ela de Pérez. Se você olhar no meu telefone, não tem Letícia, tem Pérez, filha. Porque eu falava que ela era metidinha. Né? O jeitinho dela era dela. Hilton. Eu falava que era o jeitinho, não era metida assim, né? Ela sabia se comportar numa mesa, ela sabia falar, era dela, da natureza dela. Ela foi criada em fazenda, na simplicidade, mas ela tinha essa coisa dela. Tinha o né? seu chique. Isso, era dela. Até as amigas dela falam isso, né? Que a Letícia era diferenciada. Então, tipo assim, era dela. Né? Não que ela conviveu com isso, mas ela... Mas a gente aprende também muito pela vida. E aí ela estava grávida, ele do lado ali, tô mimando, vai numa ultrassonografia. Só foi em dezembro, dia 23 de dezembro. Descobre que vai ser menino. Não tem lá, também se fosse menina, não teria uma relação afetiva. E eles continuam casados? Ou ele já começa a falar que está com problema de dinheiro, isso aquilo? Não, esse problema de dinheiro eu já vem falando desde o ano passado. Porque ele estava abrindo a Los Netos, Desde uma 2022. franquia. E essa loja estava demorando, atrasando, e estava tendo que pagar aluguel, e estava tendo que receber mercadorias, né? E era o que ele relatava, né? E os gastos também com o pai, que dizendo ele... Então ela que bancava a casa? A Letícia Não. que bancava ou ele também punha dinheiro? Então, eles tinham assim, né? Os dois dividiam as despesas. Porque ela também tinha despesa com gato. Quando ele estava, né? Ele ajudava ela, assim, despesa... comida, né? Mas condomínio ele não pagava? Às vezes pagava, um mês sim, às vezes não. Aí, às vezes, ela pagava, às vezes ele pagava. Era de acordo, que às vezes, dependendo do mês um do outro. Tá, quem tiver melhor no mês paga mais conta, quem tiver... Aí, às tudo vezes, bem. ela falava, amor, esse mês você paga isso. Amor, esse mês eu vou ter que pagar isso. Aí, mãe, esse mês estou apressada, que o Diogo está sem dinheiro, e vou pagar isso sozinha, vai estar mais imprensado. Entendeu? Tá. E aí vai chegando dezembro, janeiro, estava tudo bem. Sempre teve tudo bem. Até o dia de tudo teve tudo bem? Tudo. Por isso que eu falo para você. É uma coisa, assim, bizarra. Ela morre que dia de março mesmo? Ela morre no dia 2 de março. Você faz aniversário? Dia 28 de março. Tá um pouco longe, né? Porque tem uns
umas datas muito fortes em mortes familiares. Uma delas é dar de presente de aniversário para alguém que você não gosta muito. Tem uma coisa... E o aniversário da Letícia é? Dia 2 de fevereiro. Tá Ela próximo morreu com 1 mês, de ter feito o aniversário e o bebê quase nascendo. quase nasceu. Ela estava reclamando dele antes do dia fatídico, não? Não, ela estava muito feliz. Ela estava muito feliz por causa da mudança. Ela estava trocando de apartamento, porque onde ela estava morando, ela ia morar no mesmo bairro, uma rua após. Só que lá não tinha porteiro e ela estava tendo um problema de sempre esse portão estar aberto. E do nada o portão aberto, você já está tendo elevador, já tem uma portinha e tal. Não tinha muita segurança. Tá. E ela falava que o dono do apartamento também fez a proposta de venda para ela e ela meio que não quis, né? Porque ela falou, vou vir gravidez agora, não vou fazer dívida, não sei como vai ficar. E ele também falava para ela que poderia ocasionar de ter que estar apresentando o imóvel para alguém que tivesse interesse na compra. Aí ela falou, pessoal, eu grávida, com criança, sempre, né? Tendo que receber alguém na minha casa, vai ficar desconforto para mim, né? Aí ela falou, mãe, eu vou procurar um lugar antes do bebê nascer e vou me mudar. Aí ela achou esse lugar. Ele foi com ela. Mas ele morava na casa dela ou eles moravam juntos? Eles moravam juntos. Porque tem uma diferença muito grande. Eles moravam Então, juntos. daí eles escolheram juntos esse apartamento para onde iam mudar e tudo mais. Então, esse que ela estava morando foi onde ela veio do primeiro que eles moravam juntos e escolheram. Esse ela escolheu porque logo após ela tinha separado, após o Mas tudo procedimento. bem, mas daí ele foi morar lá. E depois voltou e foi morar lá com ela. Tá, e daí eles estavam mudando de apartamento, ela estava feliz, estava no 8º mês. Sim. O que ia acontecer naquele dia? Que ela até está chegando... Como que é aquele dia? Então, aquele dia começa na segunda-feira. Aquele dia foi numa quinta-feira, mas aquele dia começa a partir da segunda-feira. A segunda-feira, ela tem uma rotina que ela fala para... A gente está em ritmo de mudança. Estamos carregando as coisas do apartamento um para o outro. O novo apartamento tem modulado em todos os quartos. E a gente vai carregando as coisas. As roupas dela e tal. Um detalhe muito importante, que ele fala para ela que não quer que leve as roupas dele. Aí eu falo, por que ele não quer que leve as roupas dele? Se tem modulado na casa, e vai deixar a roupa dele por último, por quê? Ai, mãe, é coisa de Diogo, deixa ele com as manias dele, eu não quero me estressar. Eu falei, mas não tem lógica. Deixa, então, 3 mudas de roupa, 4, sei lá, a roupa que ele quer. Ah, porque ele fala que quando ele precisar de tal camisa, vai estar lá e a gente está aqui ainda. Falei, gente, daqui a 3 dias vocês já vão estar lá. Vai ficar um guarda-roupa aqui? Sem lógica. Mas, enfim, falei para ela, você que sabe. Então, daí já tinha alguma coisa errada. Sim. Ele não queria que eu levasse as roupas dele. Aí a gente fica nesse percurso de ir no apartamento, ela sair do trabalho, me pegar na minha casa, ir para o apartamento dela, carregar algumas coisas. E na terça-feira, eu fiz a mudança dela. Eu fiz a mudança com os ajudantes e tal. Levei os móveis dela. Aí falei para ela, olha, eu já levei tudo. Fica na minha casa ou leva um colchonete, dorme lá na sua casa, que eu deixei só a televisão por causa dos gatos. Porque eu falei, vou deixar a TV para os gatos não ficar, né, naquele estresse que o animal fica de estar tirando tudo, de não ter ninguém. Sim. Deixei a TV para eles. Aí ela falou assim, não, mãe, então a gente fica na tua casa. Isso na terça-feira. Aí eu fui e falei para ela, então tá bom. Aí fomos lá, ela fez uma malinha de mão para ele, né? Para passar 2, 3 dias na minha casa. Pegou os remédios dela, pegou alguma roupa dela também e veio para minha casa. Aí na terça-feira, ela e ele dormem na minha casa, ficaram na minha casa. Aí jantaram. Ele estava como? Normal. Aí, Hoje você vê que ele estava como? então, normal, perfeito. Ele estava sorridente, muito alegre. Alegre, assim, acima do normal. Dá para frisar isso para você hoje. E
Eles jantaram, ela mandou mensagem para ele, amor, vamos dormir na minha mãe e tal. E ele falou, tá. Aí dormiu de terça para quarta. Na quarta, ele acordou, ele almoçou na minha casa, quando ela chegava geralmente meio-dia e 5. Ela acordou ele almoçou. E na quarta-feira eu tinha que ir para o apartamento novo, porque o rapaz ia fazer uma vistoria no modulado. E eu tinha que estar lá presente. E seria a primeira moradia dela. Então, eu tinha que dar o ok lá do modulado, da finalizar o modulado. Só que eu já tinha marcado com outro rapaz dele estar pegando o ar dela para higienizar, para estar lá na sexta-feira. Que é próximo também. Aí ela foi e falou assim, mãe, Diogo vai te levar. Porque ele estava até então, ele estava andando aí uns 6 meses no carro dela. Quando ele vendeu o carro dele em outubro, ele passou a andar no carro dela. Põe só o microfone um pouquinho mais para você, por favor. Aqui. Isso, pode puxar, pode. Mas, aí, tá bom. Então, aí, nesse momento, ela falou assim, o Diogo vai te deixar lá no apartamento para ver as coisas do modulado. Eu falei, ok. Aí eu ligo, mando mensagem para ela e falo para ela, o rapaz que eu tinha marcado de pegar o ar está me esperando no apartamento antigo. Eu vou ter que mudar. Aí, manda mensagem para o rapaz para ver isso outra hora. Porque eu vou dar preferência ao do ar. Sim. Aí, inclusive, ele, na minha mensagem de troca com ela, né, que eu passo para ela, ele entra falando assim, com certeza, de preferência o ar, né, dona Cíntia? Coisa que ele nunca fez. Entrar em uma conversa de alguém mandando uma mensagem. Mas pegou o celular dela para responder? Não, eu falando para ela, ele me deu uma carona. Ah, entendi. Daí. Ela pede na hora do almoço, ela fala, mãe, vai com ele. Eu falei, não, eu vou de Uber. Tá. Porque aí ele virou e falou assim, não. Aí ela falou assim, não, vai com ele que ele te deixa lá, no novo apartamento. Só que eu vou pro velho para pegar o ar. Aí, nesse momento que eu falo para ela que eu estou indo lá, ele ainda entra na conversa e fala, com certeza, preferência o ar, dona Cíntia, né? Preferência o ar. É bem clara a voz dele falando. Aí, ele me deixa lá e sai. Né? Só que em inquérito policial, como o doutor Márcio pode relatar para aí, as tentativas foi na segunda, foi na terça e foi na quarta. Tentativa do quê? De matar sua filha? Sim. Por quê? Quem que me responde? Até chegar na quinta, que foi o ocorrido. Doutor Marcelo ou doutor Márcio? Então, na investigação, foram feitas algumas diligências no sentido de localização de herbes e azemutes, que é para saber dos envolvidos Põe no só o crime, microfone aqui. dos envolvidos no crime, aonde eles estavam e como se comunicavam, né? E foi constatado no inquérito policial que houve 3 tentativas, uma na segunda-feira, né, que não se procedeu porque a moto, né, deu defeito. Nossa Senhora. Depois foi na terça-feira, adiou porque um deles se atrasaram. Avisou que ela não iria para casa. Porque E, de fato, ela não foi para casa. Ela teria que ir para a casa da Cíntia e o alvo do fato seria em frente à casa dela. Isso. Como foi? Porque ela sempre almoçava lá nesse horário, né? E nesse dia parece que ela não iria mais. E parece que ela aborta a missão porque ela não vai mais para a casa da mãe. E até que chegou o dia, né? Teve na quarta também. Teve na quarta também. Na quarta-feira já foi no hospital, né? Quando você foi levar a Letícia no hospital, tinha uns caras lá na frente da casa, lá então, no pátio também. Isso é uma coisa assim que ela suspeitou, né? Mas a investigação concluiu que foi na segunda, na terça e depois no dia do fato, que é quando elas estão vindo do apartamento, que é onde a Letícia ia morar. Ela passa, os assassinos já tinham foto do carro, né, que ela estava usando o carro da empresa, e tinha a logomarca da empresa. Então, eles tinham a foto do carro com a logomarca da empresa e tinham uma foto da Letícia. Né? E aí, quando o carro passa, eles estavam na esquina, em frente à casa dela, só que Letícia não para em frente à casa dela. Letícia para um pouco mais à frente para poder descer, né, a tia que tem síndrome de Down. Né? Foi o momento que
A Cíntia desce, abre a porta, né? Abre o portão, coloca algumas coisas lá dentro. Quando a Cíntia volta para poder tirar a tia que tem síndrome de Down, é o momento que os assassinos Tem chegam. mais uma pessoa dentro do carro naquele Tem, momento? do lado da Letícia. É uma tia minha. Que por sorte não. E que por sorte não, né? Pega nela, porque o tiro não foi assim. Foi assim. Entendeu? Aqui. Não foi direcionado para. porque a Letícia mas foi tá mais realmente encostada para Foi para o banco, não para... Exato. para- E, inclusive, né, como se fosse para realmente execução dupla, né? Porque como ela estava grávida, então foi-se assim, nessa direção. Não assim, entendeu? Foi realmente... Porque se fosse assim, possivelmente, e bem provável que realmente teria atravessado e pegaria na tia também. Entendeu? Essa questão realmente dá bem ampla, porque se fosse, realmente poderia pegar, inclusive na hora do socorro, há-se até essa suspeita de tanto sangue que tinha, né, na tia. Então ficou até aquele clima. Hoje inclusive, a tia, por ter essa síndrome, né, já não se falava muito, hoje realmente não fala quase nada. Né, por conta do impacto, por conta de tudo, ter até essa questão que posteriormente veio a falar e, infelizmente, hoje ela não tem mais fala e outras Está coisas. em trauma, está em Total. choque total. Sim, até hoje. Ele estava me contando que você, na quarta-feira, vai com ela ao hospital, por quê? Então, ela Então, tava... segunda teve isso, terça foi o ar, quarta-feira... Aí, na quarta-feira, à noite, ela vai para lá, me pega no apartamento, a gente ajeita alguma coisa de mudança normal. Aí eu vou para casa, dou janta para ela. Aí ela fala assim, mãe, estou com desconforto aqui. Ela estava com um abscessozinho, assim, tipo um furúnculo, né? Aqui assim no braço. Aí ela falou assim, não estou podendo mover, porque ela estava com a mama muito grande, muito cheia. Então, com esse incômodo aqui, ela não estava podendo fazer o movimento do braço. Sim. Aí ela falou, vou na Unimed, pedir para tomar algum remédio para dor, alguma coisa que eu não estou aguentando. Isso era por volta de 9h40, mais ou menos, 15 para as 10. Da noite. Da noite. Aí ela virou e falou assim, mandou mensagem para ele, falando para ele que iria, né, e que ele perguntou para ela se ele fazia questão, mensagem não, acho que ele ligou para ela, fazia questão se ela fosse. Ele queria que ele fosse com ela, e que ele tinha que resolver umas coisas após o trabalho. No clube, que ele tinha que receber um dinheiro de um maconheirinho. De o quê? De um maconheiro. Maconheiro? Ele manda escrito para mim. Aí, Como assim ganhar o dinheiro de maconheirinho? Aí vou chegar lá. Aí eu vou, né? E falo para ela, eu vou tomar banho e vou com você. Só que eu lembro que eu tenho lixo para colocar na rua. É dia de lixeiro, quarta-feira. Aí eu falo, bem, não sei que hora que eu vou voltar do hospital, né? Que o hospital você vai, você não sabe. Eu vou já no banheiro, boto o vestido por cima e vou para pegar o lixo. Aí ela tá acabando de jantar. Ela, mãe, pelo amor de Deus, você é muito enrolada. Eu vou acabar indo sozinha. Eu falei, você não vai sozinha nada, menina. Quando você acabar de comer, eu já estou pronta. Quando eu abro o meu portão, tem 2 elementos de moto, uma moto apagada, mais ou menos, eu não sei calcular A distância, a mas distância, perto. mas um perto, coisa de 2 casas depois da minha. E a minha rua estava muito apagada, sabe? Minha luz próxima ao meu portão estava apagada, agora vive acesa. Sempre depois, né? E aí, nesse momento, ele vem, o que está pilotando, abaixa, e o de cá, de trás, vem com esse movimento, como coisa que estava armado, e estava tentando enxergar quem era. Eu jogo o lixo e corro para dentro de casa. Como a minha rua é uma rua de retorno, eu imagino, final de carnaval, o carnaval acabou ali ontem, né? Então, estão tudo querendo fazer o seu. E eu falei, mas mesmo assim eu fico atenta, porque eu sou uma pessoa observadora e eu sou atenta. Aí, nesse momento que eu tomo banho, nem falo nada para ela estar comendo, né, grávida, não ficar nervosa. Eu vou e falo para ela assim, espera aí que eu vou dar uma olhada na rua. Passou uns elementozinhos aqui meio suspeitos. Aí ela, mãe, para de doideira, porque ela sempre falava assim, mãe, para de doideira,
Porque ela falava que eu tinha muita doideira de ficar muito alerta. Aí eu falei, não, menina, fica aí no portão. Aí eu fui até a esquina, olhei, falei, vem com o carro, pode vir, não tem ninguém. Aí nesse momento a gente chega e vai para a Unimed. Nesse momento, ela coloca o carro dentro da Unimed, coisa que às vezes a gente não conseguia vaga lá dentro. Colocava às vezes um lá de fora. Mas nesse dia ela colocou dentro. Estava muito escuro também na Unimed nesse dia. Na saída, tem 2 rapazes, 2 homens, né? Por estar escuro e eles estão sempre de cabeça baixa, não deu para me ver exatamente o rosto deles. Mas eu sei, né? Estavam com o boné baixo assim e olhando para o celular e olhando para o carro dela, atrás do carro dela. Aí eu falo para ela, vai com a chave na mão e entra direto no carro. E eu vou olhando para dentro do olho deles. E eles não levantam a cabeça porque eles estão vendo que eu estou indo em direção a eles. Sim. E eu coloquei o celular aqui assim e fui tipo com a mão aqui assim. Não demonstrando medo para eles, não. Porque eu falei, bem, se eles vierem assaltar alguma coisa, né? Aí eles estão vendo que eu também estou de olho nele, né? E eu tenho que pegar o carro. Ela entrou. Quando ela entrou, eles não facilitaram para sair de trás do carro. Ela teve que dar uma ré e meio que, tipo, obrigando a eles saírem, entendeu? E ela deu uma ré rápido e eles saíram rápido. Isso tudo na quarta? Isso na quarta. Daí você achou que podia ser assalto? Você não achou que seria uma... Eu tenho uma parte que eu não falei para você. Fala. No domingo, que foi o último domingo da vida da minha filha, no dia 26, eu fiz um bolo para ela. Um bolo que eu coloquei, de repente... de repente não, nem deu até um branco. Vem Hugo, né? Alguma coisa assim que eu coloquei. Não lembro. Que era uma mensagem boa pro seu neto que estava chegando. Porque ela fez aniversário. Ela fez aniversário dia 2 de fevereiro. Só que o pai dela não estava aí. Aí eu falei para ela, para ele, que eu queria fazer um bolinho para ela, mas quando ela estivesse. Então, foi carnaval, foi tudo muito próximo. Aí sempre não tinha um, não tinha o outro. Aí, do nada, eu falei, eu tenho que fazer esse bolo para ela. E, nesse dia, meu esposo veio no sábado para voltar no domingo à tarde, porque meu esposo é caminhoneiro. Aí, eu liguei para a doceira, falei para ela, você consegue fazer para mim para amanhã? Ela, olha, assim, já estou com uma encomenda muito grande, que meu marido vem amanhã e eu preciso fazer esse bolo. Aí ela falou, olha, vou abrir uma exceção, um bolinho pequenininho, uma coisa simbólica mesmo. Mas para uma comemoração. Exatamente. Aí eu fui e falei para ela escolher o recheio. Porque eu fiz aniversário de casamento no dia 24 de fevereiro, 33 anos de casada. Aí eu fui e falei para ela que esse bolo seria de presente de casamento, né? Para comemoração de casamento. Aí quando ela viu que o bolo era para ela, quando eu fui pegar com a boleira, com a doceira, você chega a ver a alegria da minha filha. Aquele momento ali não tem explicação. Os olhos dela brilhavam a felicidade com uma coisa tão simples, sabe? Era uma coisa assim... foi... Eu sabia que foi o último. Mas foi feliz. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, foi seu aniversário de casamento e você fazer bolo para mim? Meu aniversário foi lá no começo do mês. Eu falei, o mês não acabou ainda. Aí a doceira virou para mim e falou assim, que eu tenho intimidade com ela. Letícia, você vai ser mãe, isso é coisa de mãe. Mãe sempre dá prioridade aos filhos. Olha lá o bolo. De repente, 31, isso mesmo, vem Hugo. Bolo lindo. Ela é grávida. Aí eu falei assim para ela assim, uma coisa que você não observa no bolo. Aí ela falou assim, o que, mãe? O bebezinho na cegonha. Ela, é a primeira coisa que eu vi. É Hugo. Eu me recordo dela falar assim. Foi no dia 26 de fevereiro, o último dia dela, o último domingo da vida dela. Aí a gente comeu o bolo rápido, minha mãe foi para lá, o irmão dela não pôde ir.
Porque, como eu falei, foi uma coisa rápida. Sim. Ela fez um almoço pra gente. E eu vou falar pra você, o que mais me dói, porque quando cortou esse bolo, ele falou assim, ele não gostava muito de bolos assim, ele só gostava de uma bolaria que tem famosa lá na cidade. Ele pediu 2 fatias desse bolo. Ele comeu com o maior prazer. Ele falou, vou comer agora aniversariante, agora vou comer o Dioguinho. Com uma alegria. Eu falei assim para mim hoje, né? Alegria de saber que é o último bolo que você vai comer. Ele comeu aquele bolo com prazer. Como que um monstro, um ser humano desse, pode ser chamado de ser humano, faz uma crueldade dessa? Frio, monstro, de tamanha frieza. E aí a gente chega na quinta-feira. O que acontece na quinta? Na quinta-feira, eu fui com ela para o montador Só o montar. microfone. Eu fui com ela para o montador montar os móveis que já tinha ido na terça. Que o montador só poderia né? Aliás, minto. Na quinta-feira de manhã, na hora do almoço, ele acorda, ele ainda vira para a barriga da minha filha, 1h pouca da tarde, bota a mão na barriga da minha filha, vê o Hugo mexer e fala assim para mim, Dona Cíntia, eu volto no corredor, que ela, o quarto fica no corredor. Aí eu, oi, Diogo. Aí ele vira para mim e fala assim, meu filho, Huguinho, meu filho, Dona Cíntia. Vai dentro da geladeira, pega um bolo de pote dessa doceria que ele gosta, que ele tinha comprado, 3 bolos, e dá 2 colheres na boca da minha filha. Aí minha filha fala que não, porque estava muito calor nesse dia. Aí fala assim, uma para você, Bebenço, que ele chamava ela de Bebenço, de baby, Bebenço. Aí ela, não, amor, não quero, amor. Tá calor, vou ficar bebendo muita água, vou ficar pesada. Aí ele vira para ela e fala assim, não, insiste. Dá uma colher para ela, na boca dela, coloca uma na boca dele e pega a terceira e fala que é de Hugo. Isso é muito perverso. No dia que ela vai morrer. No dia que ela vai morrer. Horas antes. Isso na quinta-feira, por volta de 1h pouca da tarde. E ele vai para onde depois? Aí ele sai dizendo que ia um banco, que ia pegar um empréstimo com um amigo, que ele tinha que pegar. Cedo ele tinha perguntado a ela sobre um empréstimo de 16 mil reais, se ela poderia pegar. Aí ela vai e fala para o meu filho que quanto que dava na máquina dele, né? Porque meu filho tem maquininha, se ela poderia ver qual os juros. Aí meu filho falou, não está muito bom para pegar. Aí ela falou assim, então é melhor ele pegar com o amigo dele mesmo. Porque ele pediu para ela, cogitou esses 16 mil reais dela pegar para ele. Esses 16 mil reais tem a ver com o pagamento da morte? Eu digo para você nem que sim, nem que não, porque eu não sei. Mas que ele cogitou de pegar os 16 mil reais com ela na véspera e no dia sim. Eu vou perguntar daqui a pouco para eles dessa parte também. Aí você vai... Aí eu ele vou... ele vai para a faculdade, é isso? Ele vai para a faculdade às 18h17. Que ele manda uma foto para o meu telefone dizendo que está dentro do estacionamento do IFE. Às 18h17. Que ela fala com ele do meu telefone, que o telefone dela estava na bolsa atrás. Como a bolsa dela ficava atrás do banco, ter que pegar, aí às vezes ela se comunicava pelo meu telefone. E aí? Aí ele manda uma foto, manda uma carinha de um macaquinho, tipo, rindo. E ela fala, tô de olho no senhor, mocinho. Uma voz suave. E ele manda uma carinha para ela. Foi
Aí nós fomos para o apartamento novo. O rapaz montou tudo. Quando o rapaz montou tudo, aí eu estava com essa tia Dal, porque nesse dia eu fiquei incumbida... Tia com síndrome de Down. Eu tenho uma tia com síndrome de Down com 50 anos. O nome dela é Simone. E nesse dia, minha outra tia, que toma conta da Simone, mora na mesma rua que eu. Uma rua... 5 casas depois da minha, do lado contrário. Foi onde que ocorreu, né? Então, eu fico com a Simone porque ela tem que vir no Rio buscar... Ela teria que ir ao Rio buscar o esposo que estava chegando, de viagem. E nesse dia, como eu tinha também que estar com a Letícia, então a Letícia me pegou em casa, na casa da minha tia, e fomos lá para o apartamento. Então, eu estava com a Simone. Na volta... Aí ela monta tudo, ela fica admirando, bota a mão na barriga e fala assim para minha mãe, já estou vendo o Gui nessa sala aqui correndo. E ela tinha até falado com a madrinha dela também, feito chamada de vídeo, mostrado a barriga, toda feliz. Aí ela ainda estava falando assim, Dona Cíntia quer antecipar o nascimento de Hugo, porque eu falei para ela que Hugo nascia em março. Porque eu tive um sonho. Eu sonhei que minha filha tinha morrido. Como assim? Qual sonho? Eu sonhei que minha filha tinha morrido de domingo para segunda-feira, do dia 26 para o dia 27. No dia do bolo? Qual foi o sonho? Aí eu falei pro meu tio, minha filha já foi, mas a gente tem a esperança do Hugo. Porque ela vai ficar feliz se a gente salvar o Hugo por ela. Porque o Hugo era o sonho dela, né? E naquele momento ali, eles entram, pegam ela e entram para emergência. E você também? Eu tento entrar junto, mas eles falam para mim que não. Não, mas você também, você tem um tiro. Sim, mas eu não estava sentindo. É juntar o que sobrou para seguir. Nunca vai ser igual. Nunca. Eu falo que aquele 2 de março vai estar eternamente comigo. Eu sinto como cada tiro que a minha filha tomou dentro de mim. Quando eu acordo, quando eu vou dormir.